E aí, galera do canal, aqui é o professor Paulo mais uma vez. Vou lançar uma série de vídeos aqui, vídeos breves, falando sobre a redação do Enem, né, já que o Enem está bem próximo, aí talvez você esteja interessado em fazer essa redação. Bem, eu vou direto ao assunto, tá? Vou falar um pouquinho em cada vídeo sobre uma parte diferente da composição da redação do Enem. O primeiro aspecto é sobre temas da redação do Enem. Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma pesquisa sobre o que já caiu e o que alguns sites listaram como temas possíveis, tá, para a redação do Enem. A gente sabe que a pessoa que escolhe a proposta de redação não tem critério nenhum, né? Ela tira uma ideia lá da cabeça e acha que aquilo é atualidade e joga lá para você escrever, tá? Vou dar uma repassada aqui nos últimos assuntos para eu poder comentar com você algumas coisas e desmentir alguns mitos que estão aí na internet. Em 2008, a proposta foi como preservar a floresta amazônica, basicamente. E em 2008, 2009, a proposta foi o indivíduo frente à ética nacional, tá? Então esse aqui é aquele que poderia descambar para a corrupção, que é um assunto sempre frequente nos textos da galera. Em 2010 foi o trabalho na construção da dignidade humana, um princípio bem aristotélico. Depois, em 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, né? Até que ponto você tem privacidade vivendo em rede. Em 2012, era para você escrever alguma coisa a respeito de imigração no país, tá? Imigração. Muita gente escreveu besteira nesse assunto aí, porque começou a falar sobre os italianos que vieram para o Brasil e era para falar uma coisa mais contemporânea. Tudo bem. Em 2013, o assunto foi lei seca. Em 2014, publicidade infantil. E em 2015 foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil, beleza? Isso aí é o que foi listado como tema que já apareceu, a gente teve que escrever sobre isso. Aí estava aqui dando uma olhada na internet e encontrei um site que chama Na Hora do Enem, tá? Com alguns temas possíveis de redação. Acho interessante citar a fonte sempre, tá? É super importante. Parabéns para a galera desse site aí que resolveu colocar essas propostas de redação, tá? Alguns temas que eles colocaram aqui: limite entre estética e saúde. Esse é um assunto que caiu no vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná há mais ou menos uns 10 anos. Tá? Para falar a respeito de autoimagem e até que ponto as pessoas chegam para conseguir uma identificação estética. Né? O conceito de família no século XXI foi outro assunto que eles listaram aqui. Escândalo e corrupção na FIFA, corrupção na Petrobras, corrupção é sempre um assunto em voga, né? PEC das domésticas, o programa Mais Médicos, que é um assunto batido já, mas como a gente conhece o examinador do Enem, né? Ele tem um problema de memória, né, porque ele pega um assunto de 5 anos e diz que é atual. Novos modelos de educação no Brasil, Zika vírus e microcefalia, então aqui pensando um problema relativo à saúde pública, trânsito em grandes metrópoles, que tem a ver com mobilidade, liberdade de expressão em mídia, isso aí tem a ver com aquilo que é veiculado e a possibilidade de você exprimir a sua opinião e até que ponto você pode exprimir a sua opinião. Desigualdade ética e de gênero, deve entrar a questão do preconceito das ações afirmativas. Intolerância religiosa, que daí vai poder levar a ideia de terrorismo, mas não é só isso, né? Ativismo em redes sociais, voluntariado e transformações sociais. Que mais aqui? Crise energética, água e crise no sistema hídrico, 50 anos do golpe militar, saúde pública brasileira na UTI, transformação do papel da mulher na sociedade contemporânea, novamente transporte urbano, movimentos sociais, álcool e direção, casamento gay, que na realidade seria a união afetiva ou união homoafetiva, tá? Não necessariamente casamento gay, petróleo do pré-sal, lei de cotas, redução da maioridade penal e justiça com as próprias mãos, tá? Aqui, então, alguns temas que seriam possíveis para a prova. Agora, vamos pensar aqui. Independentemente da temática, tá?
Como é que você tem que construir a sua redação do Enem? Você tem que pensar em duas coisas. Você tem que pensar em uma tese e uma proposta de intervenção. Essas duas coisas estão muito atreladas. Tese é o seu ponto de vista em relação à temática proposta. A proposta de intervenção é uma coisa factível e não absurda que você deve escrever na sua redação. Eu vou falar em cada vídeo sobre um aspecto da estrutura da composição da redação, tá? Mas a primeira coisa que eu quero desmentir aqui nesse texto é o seguinte: muita gente tem feito post na internet, falando algumas besteiras do tipo: para escrever redação do Enem, você tem que ser de esquerda, você tem que pensar como pensa a esquerda. Ou, para você escrever a redação do Enem, você não pode ter opinião, você tem que repetir aquilo que o governo quer. Tá. Então, vamos aqui. Primeiro fato, para você escrever a redação do Enem, você pode ser tudo, menos um imbecil, menos um idiotão. Tá? O que é um idiotão? É o cara que chega para um exame, tá? Que avalia a sua capacidade de escrita e a sua capacidade de encadeamento argumentativo com uma base lógica e quer soltar o pavor na redação. O cara quer colocar aqueles argumentos que ele viu nas páginas do Facebook, que ele dá um compartilhar de vez em quando, que ele observou naquela páginazinha que ele curte pra caramba, e ele acha que isso vai ser muito bom, porque vai fazer do texto dele um texto único. Não, cara, não é bem assim. Você tem uma questão de traço de autoria na composição do texto para majorar a sua nota. Aliás, para fazer com que a sua nota não tenha um decréscimo assim tão grande. Então, uma coisa super importante na hora de você fazer a composição dessa redação é saber que tipo de opinião você está manifestando. Tá? A sua opinião a respeito de matemática tem um impacto que é um impacto na sociedade. Então você tem sempre que ter uma visão social do problema, para daí você poder propor alguma coisa, para que a sua proposição não seja uma coisa absurda. Você não pode passar por inocente. Por exemplo, nós temos aí uma discussão muito grande a respeito da PEC, do teto aí, e dos gastos públicos, etc. Você não pode dar uma de inocente e escrever na sua redação: por que os políticos não diminuem o salário deles? Tá? Porque aí você está passando vergonha, cara. Isso não é um argumento, isso não é uma coisa lógica. Porque não é uma coisa lógica, eles deveriam diminuir. Porque não é uma coisa factível, eles não vão fazer isso. Tá? Eles são juízes da própria causa, então você não pode ser inocente nesse sentido. Então, apareceu qualquer tema para você escrever, você pensa, inicialmente, qual é o impacto desse tema na sociedade? E o meu posicionamento? Qual a relação do meu posicionamento com isso, tá, dentro do texto? Beleza? Então, eu sugiro que quando você tiver que propor quando você tiver que fazer a sua proposta de intervenção, você já deixe a sua proposta de intervenção associada à sua tese, porque no desenvolvimento da argumentação vai ficar mais fácil você definir o seu ponto de vista e defender o seu ponto de vista, e na conclusão você só vai reforçar qual vai ser o seu posicionamento que vai dar origem à proposta de intervenção clara e coerente, beleza? Até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado disso aí, compartilhe, marque seu amigo que vai prestar o Enem, tá, nesse vídeo aí, tá? E qualquer coisa, é só fazer pergunta aí, estamos abertos à discussão. Até o nosso próximo vídeo, força guerreiros!